Invicto a 6 jogos no Campeonato Brasileiro, os jogadores do Fluminense ainda sonham com o título. Mesmo 17 pontos atrás do líder São Paulo, a conquista não sai do pensamento tricolor. Matematicamente nós temos chance. Então a gente tem que continuar acreditando. Está difícil? Lógico que está difícil. Mas enquanto as contas nos permitirem sonhar, a gente vai sonhando, sem dúvida alguma. Nessa competição, o time já quebrou alguns tabus. O Fluminense não vencia o Sport na Ilha do Retiro há 36 anos. O Atlético Paranaense nunca havia perdido no Maracanã para o tricolor. No Morumbi, foram 23 anos sem derrotar o São Paulo. Agora, o alvo é o Botafogo. Já são quase 2 anos sem conquistar 3 pontos contra o Alvinegro. O nosso objetivo é conseguir uma vitória, conseguir os 3 pontos para a gente subir ainda mais na tabela. Eu não estou preocupado com esse negócio de tabus. Se a gente puder quebrar, ótimo, entendeu? Então, são coisas que nós temos que ser profissionais e com isso faz com que a gente tenha que entrar em campo buscando os 3 pontos, buscando a vitória. A boa fase tricolor começa na defesa. O time tem a segunda melhor do Campeonato Brasileiro e Fernando Henrique está a 3 jogos sem levar gols. Números que já merecem comemoração. Com certeza, a gente foi muito feliz aí, não só eu, mas toda a equipe, que a gente conseguiu daquela equilibrada, aquela coisa que estava faltando de sempre estar oscilando, mas graças a Deus a equipe conseguiu se estabelecer. Agora, Gerson, francamente, os jogadores estão sonhando. A torcida também está sonhando com o título, a torcida do Fluminense? A torcida está sonhando, ele tem todo direito, como o Renato falou ali. Ele tem todo direito. Eu também estou sonhando contigo, agora tem que botar o óculos. Está um pouco distante, 17 pontos atrás, estou de óculos para enxergar melhor. Cadê o título? Agora, o Gilson passou na padaria de manhã, igual o Zé Simão. Ele gosta de ir à padaria de manhã. Aí, ele veio com essa história. Por que a torcida do Fluminense está sonhando, Gilson? Cara, isso é um negócio de doido. O São Paulo tem que perder muito e o Fluminense ganha muito. Hoje pela manhã, falando no seu Joaquim na Majestade, estava lá cheio de sonho. Lá também tem sonho à vontade. Creme, de doce de leite. A gente é obrigado a escutar isso, tá vendo aí? Agora, o Gerson Biscotto lá do Flamengo faz a pergunta pra gente. Por que o Kleber, pela mesma agressão, levou 2 jogos e o Bina leva 120? É porque o Bina confessou lá, não é isso? O Bina falou, eu queria só atingir o pescoço. Pô, eu tinha que dizer, não, pô, na hora que eu fui arrumar a camisa, vou arrumar a camisa. Aí era mais fácil, pô. Não, eu não queria tirar, eu só puxei o gatilho, aí a bala saiu, pô. É a mesma coisa. Agora, Thay Saplum, você também como observadora, você acha que o Fluminense ainda tem chance ou o São Paulo já é o campeão? Não, acho que o São Paulo já é o virtual campeão, o Fluminense realmente não tem chance, mas acho que o técnico Renato Gaúcho pode dar uma motivação, como ele vem dando, dizendo que é um vestibular para a Libertadores do próximo ano. Quer dizer, os jogadores que atuarem bem no Brasileiro deste ano vão ter chance ano que vem. Agora, essa suspensão do Obina pelo STJD, quer dizer, ele não joga mais este ano, isso se o Flamengo não ganhar no recurso uma reduçãozinha da pena. O Michel Acef Filho está entrando com recurso, né, Gilson? Agora, o nosso Obina, que é baiano e baiano acredita num axé, precisa de um axé, Obina. 4 meses de operação, negócio do joelho, mais 4 meses de suspensão. O ano tem 12, você só jogou 4. Manda um abraço pro Gustavo, filho da Lia, lá em Três Rios. Abraço da dona Belinha. Nossa, dona Belinha. Dona Belinha, se a senhora soubesse, dona Belinha. Ia no cinema aquele dia, né, já? É verdade, era mais fácil. Não foi, olha eu aí. Agora, ainda o julgamento do Obina, aquele choro do Obina, não sensibilizou lá os juízes não, né, o Tyson? Não, pelo visto não, Zé Carlos. Realmente, como o Gilson falou, faltou malandragem no Obina. Agora, o problema é a falta de critério do STJD, né? Alguns jogadores recebem uma pena de 120 dias e outros apenas 2 jogos de suspensão. Vamos ver que o Coelho vai receber de pena esse do Atlético, dá uma cabeçada no Foca. No Foca. Foi uma briga de Animal Planet. O Coelho contra a Foca. Mas o Obina chorou por quê? Porque atingiu o pescoço ou o rosto do cara? Chorou por quê? Ele chorou porque pegou 4 ele vai parar agora. Ele... Olha o trabalho que ele vai dar para a preparação física da outra vez. Ele voltou, foi afastado para recuperar a forma física, está gordinho, não é isso? Gordo, né? Agora, se parar, Obina, vai engordar de novo. E aí, Gilson? Só se ele fizer a dieta do Robson Di, caprichar, aí vai. Olha aqui, 12h46, um rápido intervalo e na volta tem mais. Lembrando pra galera que logo mais 9h30 da noite, Vasco da Gama e Lanús, direto de Buenos Aires, o Silvio Luiz transmitindo e o Osmar de Oliveira comentando aqui na Band. Não sai daí não.
O Vasco hoje contra o Lanús não vai contar nem com Perdigão, nem com Wagner Diniz. Como o Celso Roth sempre diz que o Andrade é o substituto imediato do Perdigão, se ele não colocar de sair do Andrade, é sinal de que queimou o filme do Andrade, hein, Canhota? É verdade. E não vai colocar. E aí, se ele não colocar, queimou o filme do menino. Se o outro é reserva... Ele tem o Roberto Lopes e o Amaral. Roberto Lopes e Amaral. Vai colocar Roberto Lopes e Amaral. Andrade vai ficar batendo palminha. Exatamente. Ué, mas quem é o reserva imediato do Perdigão? Ele disse que era o Roberto. Ele disse que era o Roberto Lopes. É? Que Então, era o... Ele. O Andrade. O Andrade. Não, mas hoje ele disse que vai jogar o Roberto Lopes. O Andrade tá pé da vida. isso. Com Aí, certeza. Quando tiver uma falta próxima à área, Bota o Roberto Lopes pra bater. perde um tempo, traz o Andrade, bota o Andrade, depois tirou o Andrade. Agora, dentro do cenário do futebol argentino, o Lanús não é do primeiro nível, como é o River Plate, como é o Boca. Hein, Thaisa? Não, sem dúvida. O Lanús é um time de médio porte, está no 6º lugar no torneio argentino, mas tem que tomar cuidado. O Vasco precisa estar atento, porque é um time argentino, um time que tem pegada, que tem marcação, vai dar trabalho. E o Vasco está 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, buscando a recuperação hoje contra o Lanús na Argentina. Sandro Gama. Vamos lá então, vamos lá vai o Vasco para mais uma batalha. O time Cruz Maltino joga hoje na Argentina contra o Lanús e sabe que num jogo desse, a catimba faz parte. Nesse tipo de competição aí, os árbitros deixam muito o jogo correr. A nossa equipe não pode se irritar com a equipe argentina, que eles são muito catimbeiros. Então acho que mantendo a calma e colocando a bola no chão e jogando rápido, a gente pode surpreender os argentinos lá. O importante lá é pelo menos segurar um empatezinho, né, não, Gerson? Seria um bom resultado. Agora a temperatura lá está baixa. Isso complica um pouco, né? É mais para o argentino do que, naturalmente, para o brasileiro. Mas se arrancar um empate, vai para a vitória, naturalmente, porque o Vasco tem time para encarar, fora e dentro de casa. Agora, um empate é um grande resultado também, porque a segunda partida, né, é dentro da casa do Vasco. E o Vasco está com 2 argentinos, o Dudar na zaga e o Conca no meio-campo. Já é um negócio melhor para o Vasco em relação até ao Botafogo quando foi jogar na Argentina, né, Gilson? O Conca joga bem, né? O nosso Dudá, meu Deus do céu. Mas como ele vai jogar contra o Lanús, é uma Lanús no fim do túnel, pode ser que ele jogue bem. E de repente o Vasco pode até deixar ele lá na Argentina. Deixa lá no Lanús. E o jogo de volta é no famoso Caldeirão de São Januário, onde o Vasco, em um ano, só perdeu para o São Paulo, em Thaisa. Pois é, aí se o Vasco conseguir um empate lá, ele volta para construir o resultado em São Januário, onde ele com certeza está se dando muito bem, só mesmo São Paulo. E eu acho até que o Engenhão, que é o campo do Botafogo hoje, é muito neutro, é muito afastado, é meio tipo Maracanã, não é não, Gilson? Mas eu acho que o Botafogo agiu certo, Zé Carlos. O estádio é bonito, tá bem arrumado, tá bonitão. Só tá na mão do fogão, pra frente fogão. Só espero que não vá lá o juiz roubar o fogão lá dentro, né? Aí é demais, lá dentro do campo do Botafogo... Olha, hoje o árbitro, inclusive, é um colombiano, Oscar Ruiz. Um dos melhores. O Gerson, que tem mania de dar 0, nota 0. Já deu 0 pro Oscar Ruiz, o colombiano, Canhota? Olha, mas esse é um grande árbitro, né? Dizem aí o melhor do mundo, apitou Copa do Mundo, mas de vez em quando... E é da FIFA, ele é da FIFA, ele Oscar é da Ruiz. FIFA. De vez em quando ele é Ruiz. Aí é 0 nele. Inclusive, lembrando pra galera que o jogo do Botafogo começa às 7h30 da noite, mas hoje na tela da Band, às 9h30 da noite, Lanús e Vasco da Gama, direto de Buenos Aires, com a narração do Silvio Luiz e os comentários do Osmar Oliveira. No Botafogo, o goleiro Max volta ao gol, mas mesmo triston, a gente mostrou uma imagem dele ontem pra baixo, Thaisa. Pois Isso vai afetar o psicológico dele? O Max não gostou nada da chegada do Roger, né? Porque o Roger realmente é um goleiro superior ao Max. Tanto que o Max chegou a ser apelidado pela torcida de mãos de maionese, por largar a bola e acabar entrando no gol. Então vamos ver, é importante que ele reconstrua a confiança dele para o jogo de hoje à noite. Vamos ao recado final do Gilson Ricardo. Max, não fique zangado, feche o gol hoje, porque domingo que vem tem Fluminense e Botafogo, mas quem joga é o Roger. A última da comentarista por um dia, Thaisa Plum, do 8º período de jornalismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
UFRJ, que está lançando a Copa Campus com o meu amigo Diego do Carmo lá à frente. Seu recado final, Thais? Isso mesmo, meu recado final vai para a bagunça que deve estar a prancheta do técnico Joel Santana. Além da suspensão do Obina, ele não vai poder contar com Renato Augusto, com Paulo Sérgio e provavelmente com o Ibson no jogo contra o Juventude nesse final de semana. A última do Gerson Canhotinha. Olha aqui, nessa luz aí do final do túnel. Ô, Renato, tô com você, tô assinando embaixo. Vamos chegar lá. É fácil, Renato. Com você, tá tudo certo. Vem aí, Furacão 2000, a gente volta amanhã, 12:30, aqui na tela da Band. Boa tarde, Rio.